Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, que fundou o ICEB obedecendo a um projeto do plano espiritual. Temos em Jorge André o nosso presidente de honra e temos a presença de todos os demais espíritos, queridos mentores que trouxeram o ICEB até aqui e que certamente continuam e continuarão a nos ajudar a manter o ICEB em sua continuidade institucional. Jesus querido, nesta hora em que nos voltamos em mentes e corações para o teu coração, para a tua mente, de onde certamente se desprendem raios da tua luminosidade cósmica, por sobre as nossas mentes, em particular, por sobre a mente de Cláudio Conte, nosso querido irmão, companheiro e amigo aqui no ICEB, também Jesus recebendo o influxo das vibrações de teu augusto coração, que traz agora essas vibrações para os nossos corações pequeninos ainda. Guarda-nos, Jesus, em tua paz e tua luz, faz descer por sobre o ICEB um envolvimento absolutamente indispensável para a continuidade do Instituto. Abençoa toda a humanidade, todos os nossos irmãos, atravessando duras, duríssimas, mestre, provas e expiações. Nós, ao te rogarmos esta bênção por sobre toda a humanidade, ainda te agradecemos pela companhia, pela vibração e pela proteção agora para o estudo aqui no ICEB. Fica conosco, sob a paz e a luz, o olhar de nosso Pai, hoje e sempre. Bem, então está conosco aqui o nosso querido Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear com pós-doutorado em física, é divulgador espírita nos mais diversos canais, é expositor aqui do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, e é escritor e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz. Cláudio Conte hoje vem nos falar sobre um tema fundamental, um tema de base para os estudos de quem quer que deseje estudar o Evangelho e a doutrina espírita, fluido cósmico. Cláudio, muito obrigada particularmente e obrigado também, agradecimento do ICEB por mais uma vez estar aqui conosco. Cláudio que está aqui conosco há décadas, não é, Cláudio? Obrigada. Somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Muito boa noite a todos aqui participantes. É sempre uma grande satisfação. E o tema que nós vamos abordar hoje é que nós até mudamos um pouco, porque o tema proposto era fluido cósmico, mas então nós fizemos a alteração, né? Ampliamos um pouco, só para deixar claro o que nós pretendemos abordar, que é o fluido cósmico e o princípio holográfico analisados com a inteligência artificial, que é o chat GPT. Então, nós optamos, né, nessa nossa abordagem do fluido cósmico, abordar sob a ótica do princípio holográfico, e como é um tema de uma certa complexidade, então nós resolvemos utilizar a ferramenta da inteligência artificial para nos auxiliar a estruturar a apresentação em si. Então, os temas que foram sugeridos para esse segundo semestre, que nós abordaremos, é o fluido cósmico, como já apresentamos, fluidos em geral, fluido vivo, reflexões das ideias e partículas do pensamento, sombra e luz no plano físico e no plano moral. Então, nós vemos que para o entendimento, né, dos outros temas, então esse tema é fundamental porque ele será a introdução para os outros temas.
Nós precisamos considerar o motivo pelo qual nós fizemos esse estudo, porque, via de regra, não se entende, né? A minha experiência, pelo menos, demonstrou que algumas vezes na apresentação de alguns temas, ou a forma como alguns temas são apresentados, causa um certo desconforto. E realmente causa desconforto, eu sei que causa desconforto, mas nós precisamos saber o porquê que causa esse desconforto. E sabendo por que causa o desconforto, nós saberemos também a necessidade de estudos mais aprofundados, mais complexos, tal como este que nós abordaremos. Porque a nossa mente, ela é composta por vários conteúdos, conteúdos dos mais diversos, sendo que a maior parte desses conteúdos nós não temos acesso. Nós pensamos que nos conhecemos muito, mas isso é uma falácia. Nós conhecemos uma infinita parcela do que nós somos, dos nossos conteúdos mentais, nossos conteúdos psíquicos. E muitos desses conteúdos estão relacionados com conceitos atávicos, conceitos já, né, de longa data, de outras encarnações. Só que esses conceitos atávicos, eles praticamente se congelaram na nossa mente, cristalizaram, melhor dizendo, e esses conceitos obliteram a nossa mente, certo? E essa obliteração mental impede ou dificulta o livre pensamento. Então, só que são processos que nós não percebemos. Eles acontecem no nosso subconsciente e nós não percebemos que estamos sob o jugo desses conceitos atávicos. Então, diante de um estudo mais complexo, quando nós vemos um companheiro, né, se perturbando demonstrando um grande desconforto, nós vemos que eles estão sob esses companheiros, e acontece com todos nós, na verdade, estão sob o jugo desses conceitos atávicos, que dependendo de como o indivíduo se relaciona com certos conteúdos, pode ser de difícil aceitação. E não estou dizendo nem aceitar o que é dito, mas ouvir o que é dito, né? Porque o importante não é aceitar o que é dito, mas ouvir já é um passo significativo, porque não tem que concordar, mas ouvir é interessante. E somente através desse tipo de processo, desse desconforto, né, desse embate, que seria possível uma ruptura dessa nossa inércia conceitual. Então, essa ruptura dessa inércia é que vai liberar a nossa mente. E o que seria essa inércia conceitual? É a tendência de ideias, conceitos ou paradigmas permanecerem inalterados ao longo do tempo, mesmo diante de novas evidências ou informações que poderiam sugerir uma mudança. Então, isso é válido para mim, é válido para vocês, é válido para todo mundo, certo? Nós temos essa tendência a manter as nossas ideias, nossos pensamentos, paradigmas inalterados. O Espiritismo, ele veio fazer essa mudança de paradigma na nossa vida. Então, se nós estamos, né, convivendo com a doutrina espírita e não alteramos nossos paradigmas, é porque essa convivência ela não está saudável. Essa inércia conceitual, essa tendência de manutenção de paradigmas antigos, está sobrepujando as alterações que a doutrina espírita nos convida a fazer. E essa inércia conceitual, ela pode ocorrer em diversos contextos, na ciência, filosofia, religião, cultura, onde pessoas ou instituições resistem à adoção de novas ideias. Então, nós falamos aqui, eu, vocês, mas inclusive as instituições como um todo, elas resistem a essas mudanças de paradigmas, elas resistem a essa mudança de interpretação da vida em si, preferindo manter os conceitos estabelecidos,
mesmo que eles possam estar desatualizados ou inadequados. E essa inércia conceitual, nós apresentamos aqui dois exemplos, um aqui no movimento espírita com relação aos conceitos do cristianismo tradicional. Nós vemos que o movimento espírita, ele se mantém presos a esses conceitos do cristianismo tradicional, e aí, né, o que nós vemos é um reducionismo do espiritismo no movimento espírita sobre o nome convidativo de religião espírita. Então, esse é todo um processo que reduz a doutrina espírita a conceitos já ultrapassados, conceitos atávicos que estão relacionados com esse cristianismo tradicional. Geralmente, esses processos eles são apresentados com nomes convidativos, certo? Porque facilita a aceitação e o próprio indivíduo, né, se sente ali confortável na manutenção, dos seus conceitos, dos seus conteúdos. E na visão do universo, na nossa visão do universo, que ainda é praticamente totalmente baseada na física clássica. A grande maioria, né, a maioria expressiva, ela mantém o entendimento do nosso universo ainda baseado na física clássica. E nós já falamos aqui que parte da responsabilidade são das instituições de ensino, que elas não apresentam as teoria da relatividade, física quântica, mesmo no mais básico, apenas para uma mudança de paradigma. E nós temos ainda uma ideia muito forte da matéria como sendo formada por blocos, que são os átomos. E essa ideia da matéria formada por blocos, né, ela é extrapolada por nós, espíritas, para o entendimento do fluido cósmico. Então, nós falamos da matéria base, né, matéria elementar, e nós vemos o fluido cósmico como blocos. Blocos minúsculos, dependendo da imaginação de cada um, mas nós pensamos ainda nesse fluido cósmico como matéria, que é o que está escrito na doutrina espírita, na codificação, mas nós precisamos entender o significado de matéria lá pela codificação, que é alterada, né? Não é do entendimento comum, e só que nós vemos isso como semelhante à nossa matéria densa. E é esse paradigma que nós pretendemos quebrar aqui com esse estudo. E para, né, quebrar esse paradigma, mostrando uma nova abordagem, nós recorremos ao conceito do universo holográfico, que é uma teoria, certo? E que, né, assim, ainda é uma teoria, não foi, apresentada experimentalmente, mas como uma teoria, ela está funcionando para resolver algumas questões da física. Então, enquanto a teoria resolve algumas questões da física, é uma teoria que é aceita. Eventualmente, é claro, ela será aprimorada. Mas o que nós temos hoje é que essa teoria sugere que a realidade tridimensional que experimentamos pode ser, em algum sentido, uma projeção de informações que estão codificadas em uma superfície bidimensional. Então, a ideia do universo holográfico é a ideia dos nossos hologramas. Eu nem sei se ainda tem, né? Porque praticamente agora eu uso mais meu cartão de crédito no celular, então nem sei se ainda tem. Eu ia verificar antes, mas eu esqueci. Mas no cartão de crédito, especialmente no Visa, tinha lá um holograma, certo? E então aquilo dá uma visão tridimensional, mas informação que é apresentada ou que está contida numa superfície bidimensional. Isso significa que essa terceira dimensão, ela nada mais é do que uma projeção de informação, certo? Então, o que nós queremos, no final, trazer e enfatizar é a questão da informação. A informação estruturando o nosso universo. E quando fala nesse universo holográfico, o princípio holográfico, nós vemos que o universo tridimensional ele pode ser descrito
em uma superfície bidimensional. E assim sucessivamente, né? Então, o universo quadridimensional pode ser descrito com informação contida em um espaço tridimensional e assim sucessivamente. Essa ideia não significa literalmente que vivemos em um mundo bidimensional, certo? Mas que toda a informação necessária para descrever o universo tridimensional poderiam estar armazenadas em uma superfície de duas dimensões. Então, essa teoria ela surgiu aplicada, né, com a questão do buraco negro. Stephen Hawking, quando ele estava, o famoso cientista, né, analisando uma radiação que era liberada dos buracos negros, então foi-se descrita essa teoria, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, porque no final ela é maçante e complexa, e para nós o que eu gostaria sempre de chamar a atenção é a questão da informação. Então, a informação necessária para descrever o universo tridimensional pode estar armazenada em uma superfície de duas dimensões. Então, o princípio surgiu, como nós falamos, no buraco negro, em que na superfície desse buraco negro ficariam ali registradas toda a informação de tudo que seria absorvido por esse buraco negro. Aí depois saiu do buraco negro e foi essa teoria aí expandiu-se para o universo como um todo, certo? Mas começou ali com os buracos negros. Quais são as implicações dessa teoria? Redução de dimensões. A realidade tridimensional que percebemos poderia ser uma projeção de uma realidade fundamental que reside em uma dimensão a menos. Então, nós já vemos uma realidade tridimensional, né, que é a realidade que nós vivemos, mas ela seria uma projeção de uma realidade fundamental. Então, nós já estamos estabelecendo aqui níveis de realidade. Isso aqui são só conceitos da física, tá? Daqui a pouco que nós vamos entrar nos conceitos espírita do fluido. Mas, por enquanto, é só da física. Então, eles já tratam assim com níveis de realidades mais fundamentais do que aquela que nós convivemos no nosso dia a dia. A outra implicação, essa eu coloquei aqui só mesmo para ilustração, né? Que esse conceito oferece uma nova maneira de tentar unificar a mecânica quântica e a gravidade. A mecânica quântica e a gravidade são duas teorias, certo? Que elas são bem estabelecidas e bem assim fortes na física. Mas o que que acontece? Não existe uma teoria de unificação para unificar essas duas grandes teorias, tanto a mecânica quântica quanto a gravitação universal. Então, teoria da relatividade, melhor dizendo, né? Então, o princípio holográfico é uma tentativa de unificar essas duas grandes teorias da física. E uma nova visão do espaço-tempo. Então, o espaço e o tempo, em sua essência, poderiam ser emergentes de uma descrição fundamental bidimensional, mudando completamente nossa compreensão da realidade. Então, o que nós vemos que são teorias que elas vêm, assim, estão colocando abaixo a nossa compreensão da realidade. É uma mudança de paradigma. E por que que isso tudo é importante? Porque quando nós vemos análises dos processos relacionados com o espírito, nós vemos uma análise de espaço-tempo, como nós falamos, de acordo com a física clássica. Então, nós vemos descrições de processos relacionados com o espírito, mas que são baseados na física clássica. E hoje nós já precisamos assim, enxergar um pouco mais à frente que os processos relacionados com o espírito, né, eles fogem, estão fora das limitações da física clássica. Porque essa física ela é válida para corpos grandes,
certo? Assim, do nosso convívio, melhor dizendo, a teoria da física clássica, ela ainda é válida, ainda é aplicável. Mas quando nós vamos em processos mais profundos, a física clássica, ela perde o significado. Então, analisar processos espirituais, fenômenos espirituais com uma visão da física clássica, é um erro assim crasso, né? E o que acontece? Nós ficamos com teorias já ultrapassadas que, quando são apresentadas, né, aquele que tem um conhecimento um pouco mais amplo dessas questões vê nitidamente que são explicações falhas que não têm como se manterem, certo? E aí nós vemos que a maioria dos cientistas, quando eles querem fazer uma análise da ciência com a espiritualidade, eles vão muito para as religiões orientais, ou as filosofias orientais, melhor dizendo. Porque as filosofias orientais, elas já trazem uma abordagem que é muito mais abrangente do que a física clássica. O espiritismo em si, ele traz abordagens que são, né, assim, muito à frente. O espiritismo poderia ser amplamente utilizado por essas abordagens da ciência, como nós veremos aqui. Mas, infelizmente, a forma como ela é apresentada, como ela é tratada, é muito limitante. Por isso que nós falamos que o espiritismo ele é apresentado sobre essa visão reducionista que é denominada de religião espírita, né, que reduz toda essa riqueza doutrinária. O universo holográfico é, portanto, uma proposta que desafia nossa intuição, sugerindo que o universo, como o conhecemos, pode ser apenas uma sombra ou projeção de algo muito mais fundamental. E aí nós temos que essa questão de apenas uma sombra ou projeção de algo mais fundamental, isso nós temos lá com Sócrates e Platão, 500 anos antes de Jesus, quando Platão apresentou o mito da caverna. Então nós vemos que antes de Jesus já, já se trazia essa visão mais abrangente da realidade, tá? E quando nós analisamos assim um avanço do conhecimento, nós, nós vemos que sempre houve estudiosos, filósofos que trouxeram essa abordagem fora da caixinha restrita que da física clássica apareceu muito tempo depois, é claro, mas restrita dessa realidade. E quando nós vamos para essas filosofias orientais que nós citamos, elas são de antes de Jesus também. Então, nós vemos que essas filosofias orientais, elas são compatíveis com a filosofia de Sócrates e Platão, tá? Não estou dizendo que a doutrina espírita não é, tanto é que Kardec deixou esse presente para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz a correlação entre Sócrates, Platão, Jesus e doutrina espírita. Tá? Então, quando eu falo as filosofias orientais, não estou dizendo que o Espiritismo não é. Apenas que elas são apresentadas dessa forma mais abrangente e não restritiva, como nós tratamos a doutrina espírita e os fenômenos espirituais. A análise, né, do desencarnado é muito física clássica, tá? Onde nós pensamos que vai para um lugarzinho também todo material. É bem complicado. Os processos de comunicação também são muito abordados com a visão da física clássica. Só para nível de curiosidade, que nós estamos falando de informação do universo holográfico, quais são esses tipos de informação? São estados quânticos, campos de força, informação de entropia, dados geométricos. Eu sei que eu estou falando grego para muitos, eu não vou entrar em detalhes, é apenas para exemplificar, porque senão fica, né? Que tipo de informação é?
É esse tipo de informação, né, que se encontra aí nesse plano bidimensional, quer dizer, todo plano é bidimensional, mas nesse plano, e que aí haveria uma projeção do espaço tridimensional. Informação e efeito tridimensional. As informações bidimensionais codificam as propriedades do universo tridimensional de forma que, matematicamente, é possível reconstruir a dinâmica completa do volume tridimensional a partir dessas informações na superfície. Então, o que nós queremos falar com isso? Que o universo, como nós vemos, ela é baseado em informação. É um código, certo? E esse código descreve esse universo. Então, nós temos muito esse universo como uma realidade material fixa. Mas essa realidade material, ela é um código baseado em informação. E aí, quando nós trazemos essa realidade na forma de código, na forma de informação, aí nós conseguimos entender como que o espírito trabalha com processos mentais através do pensamento, como é descrito por Kardec, que é trabalhado tanto no livro dos Médiuns quanto no livro A Gênese, tá? Porque essa estrutura, ela não é fixa, blocos, e que o espírito teria que ir lá mover um bloco, por exemplo. Porque aqui, se nós queremos derrubar uma parede, tem que ir lá e tem que quebrar. Quando nós pensamos em nós, enquanto espíritos, trabalhamos nesse campo de informação, não precisa ir lá com a mão quebrar. Por isso que o Kardec questiona os espíritos no livro dos Médios, acho que é no livro dos Médios, e quando aparece o espírito desencarnado pressionando uma tecla do piano, se ele realmente está pressionando aquela tecla. Tá? Porque isso é o que eu teria que fazer, eu enquanto encarnado. Mas quando nós pensamos nesse processo em termos de informação, nós vemos que a forma de atuação dos espíritos é diferente daquela que nós pensamos. Os processos mediúnicos são diferentes daquele que nós pensamos. Tá? E aí nós vemos muitas explicações de processos mediúnicos, e atualmente está em voga no meio espírita, algumas teorias que são, assim, na minha concepção, são bizarras, porque são analisadas dessa forma ainda muito física clássica. Quando nós analisamos todo esse processo como informação, e aí nós pensamos que a forma de atuação dos espíritos é muito mais bonita, muito mais limpa, e muito mais eficiente do que alguém quebrando uma parede, por exemplo, ou fazendo força para mover uma pedra. É como se a superfície bidimensional contivesse, desculpa, uma espécie de programa que, quando executado pelas leis da física, produz a realidade tridimensional que experimentamos. Então, ele vem falar para nós que essa superfície é como se fosse um programa, é um código de computador. Então, a partir do momento que um programador entende do programa e ele modifica, ele é capaz de ter o resultado que ele deseja. É claro que estamos sempre, enquanto encarnados, enquanto atuando na matéria, nós estamos limitados à lei da física, certo? Só que essas leis da física, não estou falando só essa aqui que o cientista estuda, mas as leis da física, inclusive mais abrangentes, em que nós, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, estamos sujeitos, tá? Então, as leis da física, nessa nossa visão espírita, é muito mais ampla do que as leis da física que são abordadas pelos cientistas, tá? É, Ao longo dos anos, aqui no IFEB, nós fomos apresentando conceitos desse tipo, né? Então, quando nós falamos sobre o perispírito, as camadas do perispírito, vistas de uma forma diferente, nós já apresentamos aqui um programa de computador, foi muito simples,
mas nós já apresentamos como modificamos um código de computador, certo? Então, ao longo dos anos no ICEB, nós já apresentamos vários desses conceitos. Princípio holográfico e fluido cósmico. Veja bem, né? Isso que eu gostaria de salientar, que esses textos que eu estou apresentando, foram gerados pela inteligência artificial, o chat GPT. Inclusive esse aqui, que nós estamos falando sobre o princípio holográfico e o fluido cósmico. E nós achamos isso muito interessante, porque quando nós vamos buscar numa inteligência artificial uma comparação entre princípio holográfico e fluido cósmico, significa que eu estou retirando do processo toda a minha tendência por ser espírita, certo? É isso que é interessante. Nós conseguimos tirar ali todas as minhas, como é que eu vou dizer, meus desejos, meus anseios por conciliar duas teorias que são assim muito profundas, em que nem os maiores cientistas entendem o princípio holográfico na totalidade. Eu entendo muito menos. Eu estou falando de cientistas que, né, se aprofundam realmente, porque isso aqui é trabalho de uma vida para entender o princípio holográfico na sua completude. Do que se sabe, é trabalho de uma vida. E eles ainda não têm conhecimento da totalidade desse princípio. Nós, enquanto espíritas, também não temos o conhecimento da totalidade do fluido cósmico. Nós falamos muito, mas conhecimento da totalidade não tem. Então, eu, enquanto espírita, tenho meus anseios com relação ao entendimento do fluido cósmico. E por estar envolvido com ciência, eu também tenho os meus anseios científicos relacionados com o fluido cósmico. Então, quando nós pegamos uma inteligência artificial que não tem anseio nenhum, porque a inteligência artificial ela não é espírita nem é cientista, mas simplesmente consegue fazer uma análise profunda da informação disponível, afinal é isso que essa inteligência, essa ferramenta fez. Eu achei assim muito interessante o resultado e estou aqui compartilhando com vocês. Conciliar o conceito de universo holográfico com a ideia do fluido cósmico é uma tarefa que envolve tanto a física teórica quanto a metafísica. Ambos os conceitos tratam de aspectos fundamentais da realidade, mas sob perspectivas diferentes, uma mais científica e outra mais espiritual. Então, quando nós falamos agora há pouco, né, que assim, a doutrina espírita apresentada de uma forma clara, profunda, teria assim, uma ferramenta muito importante para o entendimento da ciência, nós vemos que é o que essa inteligência artificial está falando para nós. Ambos os conceitos tratam de aspectos fundamentais da realidade. Então, quando nós falamos em fluido cósmico, não estamos falando apenas da matéria base, a matéria elementar, né? Ou essa abordagem simplista, mas nós estamos falando de aspecto fundamental da realidade. Só para nós termos uma noção do que realmente significa esse fluido cósmico, que às vezes nós não conseguimos perceber muito bem. E não percebemos pela forma como o fluido cósmico é apresentado. O fluido cósmico é descrito como uma substância básica, primordial e sutil que permeia todo o universo. Isso ainda é chat GPT, tá? Ele é o meio pelo qual Deus exerce sua vontade e cria todas as coisas. A matéria e a energia, em suas formas conhecidas, seriam manifestações mais tensas e condensadas desse fluido cósmico. Então, nós vemos que a ferramenta ela pega e analisa o conceito mais puro que tem do fluido cósmico, tá? O universo holográfico.
a teoria sugere que toda informação que compõe o universo tridimensional, agora nós estamos acoplando os dois, tá? Compõe o universo tridimensional pode estar contido em uma superfície dimensional, como já falamos. Como se o universo que percebemos fosse uma projeção holográfica de uma realidade mais fundamental. Então, nós temos o fluido cósmico falando sobre uma substância básica, primordial e sutil, meio pelo qual Deus exerce sua vontade, com o universo holográfico, que é uma realidade mais fundamental. Não estamos dizendo que o universo holográfico está lá junto com o fluido cósmico. Não. O universo holográfico ainda está muito mais próximo de nós do que o fluido cósmico. Então, nós vemos que, fazendo essa comparação, nós estamos apenas arranhando a superfície do que seria o fluido cósmico. Pontos de convergência. O fluido cósmico é descrito como a essência básica de tudo, de onde emergem as diferentes formas da matéria e energia. Eu acho interessante a forma ou as palavras que a ferramenta utiliza, né? De onde emergem o fluido do fluido cósmico emergem ou surgem as diferentes formas de matéria e energia. Assim como o universo holográfico, emerge a terceira dimensão da informação contida no espaço bidimensional. De maneira semelhante, o universo holográfico sugere que a realidade tridimensional é uma manifestação de informações codificadas em uma superfície fundamental. Então, quando nós pensamos em fluido cósmico, nós podemos conceber um meio onde existe informação, certo? Informação codificada. E essa informação codificada no fluido cósmico, e por isso que nós temos várias afirmações sobre Deus ser onisciente, porque é nesse fluido cósmico que nós temos a informação codificada por Deus, o Criador, certo? E é claro que tudo isso emerge desse campo de informação em que o responsável, por assim dizer, desse campo de informação é o próprio Deus, que seria como se fosse um grande programador, certo? Ele escreveu lá o programa, é a forma como nós conseguimos conceber essa criação divina. Então, ele escreveu um código de computador, não um código de computador, certo? Mas é a forma que nós vamos utilizar metaforicamente falando. E nesse programa, esse código todo, né, emergem essas formas de matéria e energia. E mais ainda, inclusive o próprio espírito. Ambos os conceitos propõem que aquilo que percebemos como realidade física é uma manifestação de algo mais sutil e fundamental. Então, esse é o ponto de convergência fundamental entre o universo holográfico e o fluido cósmico. Ambos propõem que aquilo que percebemos como realidade física é a manifestação de algo mais sutil e fundamental. E é claro que o universo holográfico é uma manifestação de algo mais sutil, que vamos mais sutil, mais sutil, mais sutil, até chegarmos no fluido cósmico. Então, nós temos que nesse universo tridimensional é uma manifestação de algo mais sutil, que é o universo holográfico, que é uma manifestação de algo mais sutil do que fluido cósmico em determinado nível. E assim nós vamos, sucessivamente, até chegarmos ao código-fonte, ao código principal, que é esse campo de informação que é a criação de Deus, né? Porque quando nós pensamos criação de Deus, é esse campo de informação que é a criação de Deus, tá? Quando nós vamos pensar o que é a criação,
Eu sei que falamos espírito, etc, etc, mas a criação mesmo é esse campo informacional que nós chamamos de fluido cósmico. Todo o restante emerge desse campo de informação. Informação e projeção. No universo holográfico, as informações codificadas na superfície bidimensional projetam a realidade tridimensional que percebemos. De maneira análoga, pode-se pensar no fluido cósmico como a substância fundamental que projeta e dá origem à matéria e à energia no universo. Então, nós vemos que o conceito é o mesmo, cada um no seu nível, cada um elaborado por espíritos em determinado nível, né? Porque o universo holográfico, apesar de serem cientistas expoentes da ciência, uma capacidade intelectiva estúpida, né? Muito além do comum, ainda está muito aquém da capacidade intelectiva dos responsáveis pela codificação. Então, cada um no seu nível trouxe conceitos equivalentes, e aí nós conseguimos perceber que o processo, desde o fluido cósmico até chegarmos ao nosso nível material, o processo é o mesmo, certo? O processo é o mesmo, cada um no seu nível. Só que hoje nós conseguimos adentrar em processos muito mais sutis do que a física clássica, certo? Em entendimentos muito mais amplos. Então, se nós ficarmos ainda traduzindo uma filosofia tão elevada quanto a doutrina espírita com a visão da física clássica, nós vamos cair no reducionismo. Não tem como. E é preciso ter a mente aberta para analisar questões mais complexas do que ficar no mesmo, né? Porque o que nós vemos é uma repetição do mesmo, os mesmos conceitos sendo repetidos, repetidos, repetidos. Em ambos os casos, a ideia é que existe um substrato fundamental que contém as instruções e potencialidades para todas as manifestações materiais. O que eu gostei dessa colocação da ferramenta é que ela traz instruções e potencialidades. Então, o que nós temos no fluido cósmico são instruções, mas potencialidades. Dessas potencialidades do fluido cósmico, nós temos a informação sobre duas, que é o princípio inteligente e o princípio material. Então, o princípio inteligente é uma potencialidade do fluido cósmico. O princípio material é outra potencialidade do fluido cósmico. Então, do princípio material se tira o quê? Matéria, dessa potencialidade. Do princípio inteligente se tira o quê? A inteligência, o ser inteligente, que é o espírito, tá? E isso nós temos claro no livro dos Espíritos. Eu sei que quando nós falamos assim, o espírito, certo? É decorrente do princípio inteligente existente no fluido cósmico. Muitos se ressentem, mas isso está escrito claro no livro dos Espíritos, certo? Logo no início, eu sempre esqueço o número daquela questão, mas nós já apresentamos aqui algumas vezes, eu sempre esqueço o número daquela questão. A Isabel que me lembra quando eu esqueço, ela está assistindo, então deixa o comentário, Isabel, se você lembrar, deixa no comentário aqui que eu estou vendo, aí eu falo aqui para o pessoal. Mas tem aqui né, uma questão do Livro dos Espíritos que aborda isso, fica muito claro. Então, aí nós já tiramos essas potencialidades do fluido cósmico, sendo que em uma, do princípio material, ela é ativada pelo espírito. O princípio inteligente, ao que nós sabemos, é ativada pelo próprio Deus. Então, é como se fosse nesse grande código de computador, e isso é comum, para quem entende código de computador, dá para, né, sabe que isso é o que nós faz. Então, em uma ramificação, assim, um programa faz uma coisa, na outra ramificação, o programa faz outra.
Então, nós temos em uma ramificação acessada pelos espíritos, nós temos a estruturação desses universos. Enquanto nessa outra ramificação, que é acionado por Deus, aí nós temos a criação de espíritos, que é uma das potencialidades do fluido cósmico. Então, essa aqui, a Isabel está falando que é a questão 27 de O Livro dos Espíritos. Na minha cabeça veio 27, mas eu não quis arriscar, não, que eu sempre erro. O fluido cósmico, essa parte aqui eu já fiz uma alteração, tá? Aqui não é puramente a ferramenta, não. Eu alterei um pouquinho para englobar tudo isso que nós falamos. O fluido cósmico é o substrato fundamental que contém as instruções e potencialidades para todas as manifestações materiais e espirituais, inclusive o próprio espírito. Então, o que eu alterei? Eu coloquei lá, além de manifestações materiais, eu inseri manifestações espirituais, inclusive o próprio espírito. Então, quando nós pensamos em fluido cósmico, nós temos que pensar num substrato, tem definição, não tem como definir esse substrato, certo? Mas que contém instruções e potencialidades. Então, nessas instruções e potencialidades englobam todos os níveis evolutivos do espírito. Esse programa foi criado por Deus, tá? Então, é complexo mesmo. Então, ele engloba todos os níveis evolutivos, todas as necessidades do espírito, tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar na finalidade da criação. E essa finalidade da criação é algo que nós ainda não conseguimos conceber. Quando os espíritos falam para nós, né, que conforme nós vamos evoluindo, o espírito vai evoluindo, eles conseguem ver Deus, certo? Significa, esse ver Deus, eles conseguem perceber melhor o que acontece no fluido cósmico, mal comparando, é como os cientistas, esses cientistas que conseguem ver como, né? Eles têm uma ideia, claro, muito mais clara que nós temos sobre como esse universo holográfico funciona. Então, eles conseguem ver essa projeção da terceira dimensão como informação contida apenas num universo, ou, desculpa, numa região bidimensional, numa superfície bidimensional. Então, aí eu consigo ver, esses espíritos elevados, eles conseguem chegar lá no entendimento do fluido cósmico. E com isso eles conseguem acionar essas potencialidades no fluido cósmico. Nós não. Nós só conseguimos acionar potencialidades em níveis de fluido que já foram trabalhados pelos espíritos. É como se eles preparassem tudo e deixassem um determinado nível para nós trabalharmos. E nós trabalhamos naquilo que já foi preparado, com as limitações da física relacionada com esse mundo. Eu espero que eu tenha trazido material para as nossas meditações, reflexões. Ainda teria alguns slides, mas seria só repetição da mesma coisa. E então nós preferimos parar por aqui. E caso haja algum questionamento, alguma dúvida, para nós tentarmos responder. Pois é, Cláudio, sempre trazendo aqui umas novidades, como é próprio da, do DNA do ICEB, que é buscar sempre estudos avançados sobre o Espiritismo e tudo que implica para o estudo do Espiritismo, porque sabemos com Kardec, e como Kardec fez a nossa codificação, abrindo diálogo com todas as áreas do conhecimento
da sua contemporaneidade. Então, agradecendo mais uma vez essa abordagem inovadora, questionadora, para nós darmos prosseguimento às nossas elucubrações, estudos, etc. Mas, Cláudio, você apresentou aí um quadro Informação e Projeção. No universo holográfico, as informações codificadas na superfície bidimensional projetam a realidade tridimensional que recebemos. Em Percebemos. vez de projetar, não seria refletem. Não, seria projetar mesmo, porque é como que essa superfície bidimensional, né, nessa ideia do conceito holográfico, eles projetam essa terceira dimensão. Então, o que nós percebemos como terceira dimensão é projetado em decorrência da informação que é contida nessa superfície bidimensional, tá? Então, é projetar mesmo, é como se saísse desse campo bidimensional. Porque é como nós falamos, isso são teorias, certo? Em que ainda não se sabe exatamente como isso funciona. Então, nós falamos ainda agora, isso não significa que nós vivemos num mundo bidimensional, mas isso também tem aqueles que acreditam, interpretam como se nós vivêssemos num mundo bidimensional e a terceira dimensão fosse apenas uma ilusão, tá? Então, por isso que a palavra projetar, ela está aí, porque não é que reflete, é projetado pela informação. O que que significa, Nádia? É que quando nós vemos a terceira dimensão, né, por isso que é projetar, nós temos a impressão de que estamos vivendo, né, essa terceira dimensão, mas nós estamos acessando informação. Então, o acesso à informação é que é traduzido pela nossa mente como uma terceira dimensão, tá? Isso ainda é tudo, né, uma sopa. Porque o que que acontece? Quando você olha para a tela do seu computador que você está olhando, você tem a impressão de que você está tendo um contato direto com essa tela. Mas seu cérebro, sua mente não está tendo contato direto com essa tela. Você tem essa sensação, nós temos essa sensação de que eu estou vendo a tela, meu cérebro está em contato direto com a tela, mas o cérebro não enxerga a tela. O que acontece é que essa imagem toda, ela é formada no fundo do nosso olho e de cabeça para baixo ainda. E aí ela é enviada para o cérebro através de pulsos elétricos, é informação. O cérebro, né, através da mente, é claro, ele decodifica essa informação e coloca de cabeça para cima. Porque o que você está recebendo no fundo do seu olho é de cabeça para baixo, tá? Tua tela é invertida, assim. É o cérebro que bota de cabeça para cima. Nós também temos a impressão de que você está vendo essa imagem como um todo, mas também isso é uma ilusão. O olho não vê essa imagem como um todo. O olho faz um scanning da tela. Qualquer imagem que você esteja vendo, até assim, um horizonte, o que o olho faz é um escaneamento dessa imagem. O cérebro é que monta a imagem. O que que isso significa? Que o nosso contato com a realidade, ocorre através da informação. Qualquer coisa que interfere no fluxo de informação, então você vai ter algo errado introduzido lá para o seu cérebro. Se você tirar o seu óculos, por exemplo, seu cérebro vai traduzir tudo errado do que deveria traduzir a informação, certo? Só que aí, em algum momento da sua vida, você percebeu que o seu cérebro não estava em acordo com o entendimento comum.
E aí você foi procurar um oculista. E aí mediu, viu lá, né? Diagnosticou qual é a questão relacionada com os seus olhos, mediu lá a correção que precisava ser feita e prescreveu para você um óculos. Tira o óculos, teu cérebro vai traduzir tudo de errado. Porque é a informação que chega. Se a informação chega errado, ele vai traduzir errado. Então, se for astigmatismo que você tem, por exemplo, você vai ver duas imagens. É o que teu cérebro vai traduzir, porque a informação chegou errada. Então, nosso contato com realidade, o que nós chamamos de realidade, é um contato com informação. Só que nós não nos damos conta, nós não percebemos isso. Mas tudo é informação que chega no cérebro. Então, nosso olho, ele codifica uma imagem. Codifica a imagem e traduz isso em pulsos elétricos. Os nossos olhos, eles são limitados em termos de cores. Por exemplo, nossos olhos são baseados em três cores. Tem animais que são baseados em mais cores, então eles têm uma visão muito mais realista, certo? Do que eles estão vendo do que nós temos. Mas nós achamos que nós temos uma visão melhor que a deles, porque afinal de contas é animal, mas não. Alguns animais eles têm uma visão mais precisa do exterior do que aquela que nós temos. Então eu posso achar que eu sei muito mais que o meu cão, mas o meu cão pode ter uma noção melhor da realidade do que eu tenho. Ô, Cláudio, se nós nos agora nos lembrarmos do o que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se nós projetarmos isso aqui para essa questão, o que está, aqui o verbo estar no sentido filosófico, o que está primeiro? A superfície bidimensional ou a realidade tridimensional? O que está primeiro, né, na interpretação da teoria é a superfície bidimensional. Porque isso que eles conseguiram perceber analisando os buracos negros, os processos envolvidos nos buracos negros. É uma física, eu falo assim, parece que eu entendo, tá? Mas é uma física de alta complexidade que eu não entendo. Eu sei né, ali arranhando a superfície, tá? Para você ter ideia, quem entendia de buraco negro era Stephen Hawking. Então, eu tô, não chego nem perto de uma mente daquele nível. Então, o que se tende é isso, que é os fenômenos relacionados. E essa teoria surgiu por causa do buraco negro. E depois eles extrapolaram para coisas maiores e até o universo. O que isso significa? Que a teoria ela pode dizer que o nosso universo como um todo, tá? Nossa planeta, nosso Sol, nossa Via Láctea, todas as galáxias envolvidas nesse universo, a informação está escrita, né, nos limites desse universo, certo? No, na superfície que envolve esse universo. Então, no final, o que a teoria, né, prescreve ou diz que a informação ela está na superfície do universo, que está no horizonte do universo, né? Assim como essa informação do buraco negro está no horizonte do buraco negro. Então, ela está no horizonte do universo. A informação está lá. E aí, isso tudo é uma projeção dessa informação. Nosso Sol, nosso sistema solar, nossas galáxias. E aí, o que nós vamos traduzir sob uma visão espírita? Tá certo? Isso aí nós já vamos para uma visão espírita, que essa codificação foi estruturada pelos prepostos de Deus para receber espíritos de determinado nível evolutivo, como nós. Tá? E aí, pelo menos para mim, fica assim, muito claro, né, o mais fácil de compreender como é que esses espíritos trabalham. Então, eles estruturam todo um campo de informação
em uma superfície e esse campo de informação projeta essa estrutura bidimensional, desculpa, tridimensional. Porque qual é porque o que ocorre com a física em si? É mais fácil eles trabalharem matematicamente em uma superfície bidimensional do que num espaço tridimensional. Então seria muito mais fácil para esses prepostos de Deus, quando eles estavam estruturando esse nosso universo, estruturarem uma superfície bidimensional do que os detalhes desse universo. Aí o que que isso significa? Porque se eles fossem atuar nos detalhes do nosso universo, não haveria muito espaço para nós atuarmos. Seria tudo muito fechado, muito hermético. Como eles atuam no campo de informação, e ali o nosso livre-arbítrio está limitado por esse campo de informação, certo? Aí nós podemos atuar na estruturação desse universo. O que que isso significa? Que eu e você atuamos na estruturação em algum nível desse nosso universo, tá? Claro que não todo, mas em algum nível nós atuamos. Nós estamos limitados a... Por que que nós estamos limitados? Nosso livre-arbítrio está limitado a esse campo de informação que sustenta nosso universo. Então, os detalhes em si, eles não precisaram fazer, porque senão ia ser, como nós falamos, ia ser muito hermético, muito determinismo. Então, eles criam essa estrutura, nós, espíritos, podemos atuar nessa estrutura, podemos trabalhar nessa cocriação, e por isso nós cocriamos nosso perispírito, nosso corpo físico, e nós cocriamos mais do que isso, certo? Mas aí nós não temos mais a fatalidade, nem o determinismo. Nós temos o livre-arbítrio dentro de determinadas limitações. Ô, Espero que eu Cláudio, tenha deixado claro, conseguido me fazer claro com a ideia. eu estou aqui pensando que o meu entendimento, coloco o entendimento entre aspas, porque essa questão realmente é muito, digamos, multifacética para mim. Mas, enfim, eu estou aqui pensando que o uso da palavra superfície, que me conduz muito mais aos conceitos anteriores, clássicos, digamos, e que está perturbando aqui a minha percepção. Se eu colocar instância, para mim melhora o entendimento. Você acha que melhora? Para mim não melhora. Eu fico bem com a superfície bidimensional, porque vamos entender, a superfície bidimensional é para o nível do nosso universo, certo? Do nosso universo aqui, nós estamos falando dessa superfície. Quando nós vamos para fluido cósmico, aí é outra questão. É que nós temos, pelo menos, eu nunca não me aprofundei, nem cheguei perto de estudos de física, mas a palavra superfície, para mim, me dá esta ideia. Por isso que Plano, se for instância, até do ponto de vista filosófico, me ajuda mais. não, uma esfera tem uma superfície, certo? Qualquer corpo tem uma superfície. Então, quando fala em superfície, não necessariamente é uma superfície plana. Na verdade, o conceito, o entendimento é que o nosso universo não é uma superfície plana, mas é em formato de cela, onde existe uma curvatura negativa. Eu não vou entrar em detalhes, porque assim a gente vai escalonando. Mas para se ter ideia, que o universo ele é conceituado como se tivesse uma superfície de cela, cela de cavalo, né?
Então, é naquele formato de uma tela, só para ter ideia do nível que chega essa questão. Você diz numa formulação assim, ondular? Não no formato de cela mesmo, não é que é ondular, não, é um formato de cela de cavalo. A cela de cavalo ela é assim e ela é assim. Ela tem Sim. duas curvaturas, certo? Então é o formato de cela. Tem um nome específico para Ah, isso, sim, você está tá? pensando Então, das curvaturas, tá? exatamente. Então, quando nós falamos nessa superfície, é uma forma limitada, tá? Porque uma superfície ela pode ser extremamente complexa. Quando nós vamos para uma fita de Möbius, por exemplo, a superfície entra num grau simples, é uma coisa simples, é uma fita, mas é uma fita que teria um lado só, para se ter ideia, quando se fala no superfície, tá? Existe um volume que é um volume de Möbius, em que é um volume, mas tem um volume zero, para ter ideia, por causa dessa conformação. O que isso significa? Que quando nós falamos em superfície, o nosso entendimento ele fica muito limitado, muito simples. Exatamente. Mas pode-se chegar a um nível de complexidade significativo só pensando em superfície, tá? Mas eu entendo a sua dúvida, a sua dificuldade. Por isso eu falei, eu me resolvo bem com superfície, mas para aquele que se resolve melhor com outro conceito, pode utilizar esse conceito, não tem problema nenhum, Aham. tá? Não vai errar nada. É apenas ficar com aquele entendimento que é mais confortável. Só salientando que isso é uma discussão para o nosso universo, não dessa questão da superfície bidimensional e etc, etc. Não é algo que nós vamos extrapolar para o fluido cósmico, porque o fluido cósmico é a componente em si, é a componente que forma essas superfícies, né? Então aí nós vamos descrever o fluido cósmico como? Não descreve, Uhum. tá? Quando Ela você. que pode Desculpa. falar. Não, Não, pode termina. falar. Não, só ia falar que é desse fluido cósmico que emerge tudo isso que nós estamos discutindo. Então, como é que é o fluido cósmico? Não tem uma geometria significativa. Nós não podemos conceber o, assim, né? Projetar uma estrutura para esse fluido cósmico. Não tem como fazermos isso. Uhum. Quando você iniciou, Cláudio, você falou sobre a construção do texto, né, desses quadros que você nos trouxe pela inteligência artificial. Em um desses seus quadros, você disse: Este aqui eu alterei um pouco. Ah, entendi. Todos esses seus quadros foram gerados pela inteligência artificial ou você os gerou a partir do livro dos espíritos, etc. Não. O chat GPT, só é esse quadro aqui que você fala que eu alterei um pouco, porque eu incluí no final e espirituais, inclusive o próprio espírito. Foi essa alteração que eu fiz. O chat GPT, né, é chat, é de conversa. E o que você tem realmente é uma conversa com esse chat GPT. Ele é muito interessante, tá? Deixa eu te mostrar. O que nós temos aqui é o site do chat GPT, tá vendo? Aqui em cima, ó, chatgpt.com. Então, esse aí é o site ChatGPT. O que que eu fiz? Eu me inscrevi nesse chat para poder utilizar e eu disse o que eu gostaria, no que eu gostaria de utilizá-lo. Você pode utilizar para qualquer coisa, tá? Até para uma receita de bolo, você pode utilizar o ChatGPT. Ah, eu quero um bolo de laranja com pouco açúcar. Ele vai te dizer, vai te dar lá a receita. Então é para qualquer coisa e as pessoas usam isso para qualquer coisa. Inclusive, existem formas muito mais complexas de utilizar essa ferramenta. Então, o que eu fiz? É uma conversa.
Então, eu comecei a apresentar perguntas para ele, né? Então, o que é o universo holográfico no modelo ADS-CFT? Então, isso são definições bem específicas. É o modelo mais atual do universo holográfico, é nesse ADS-CFT, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, aí ele começa a me explicar o conceito, tal, tal, tal. Aí, olha só, a conversa é longa. Aqui eu apresentei outra pergunta, explique melhor o universo holográfico, que aí eu fui nessa conversa buscando material para eu estruturar esse estudo. Aí ele apresentou, eu fui buscando coisas mais simples, né? E aí eu perguntei quais cientistas concordam com essa teoria, se eu quisesse acrescentar os cientistas. E aí nós temos o nome de alguns cientistas que trabalham, né? Então esse Maldacena é alguém importante nessa teoria. O Gerard Hoft também. Aqui nós temos o Stephen Hawking, ó, o nome do Stephen Hawking aparecendo aqui. Então, nós temos alguns cientistas. Depois eu perguntei que tipo de informação em uma área produz o efeito tridimensional, para aquele slide que eu coloquei, né? Que eu falei assim, vou botar aqui só para tirar dúvida, que informação é essa? Então eu perguntei para eu ter assim de uma forma bem clara. Só que aqui ele traz o tipo de informação e uma explicação. Eu não botei isso no nosso estudo porque não cabe, certo? E aqui eu botei como conciliar o universo holográfico com o fluido universal. Nós vemos que até então eu não tinha falado de doutrina espírita. Aí eu vim falar aqui. Como o meu perfil corresponde à doutrina espírita, aí só eu escrever fluido universal, ele já vai buscar com base na doutrina espírita. E aqui nós vemos, ó, esse slide eu apresentei com esse conteúdo. Conciliar o conceito do universo Sim. holográfico com a ideia do fluido universal, conforme apresentado da doutrina espírita, é uma tarefa que envolve tanto a física quanto a metafísica. Então, isso foi algo que nós apresentamos aqui no nosso estudo. E aqui, ó, aí ele apresenta a conciliação conceitual, que eu coloquei, certo? Informação e projeção foi algo que eu também apresentei. Fui tirando daqui. E aqui eu coloquei o que é a curvatura negativa, que eu pensei em colocar, depois de desistir. Você perguntou, aí por isso que eu coloquei aqui, né, que aí eu falei do que se tratava, mas eu preferi não colocar no estudo como um todo. Então ele fala em curvatura positiva, com curvatura zero, curvatura negativa, tá? Aí ele vem trazendo toda essa informação. Então nós vemos que é uma conversa longa, tá? Que eu tive com a ferramenta. Uhum. E aí eu fui tirando dessa conversa, eu fui tirando aquilo que melhor se adequaria para o que eu desejava aprender, pelo nosso tempo, pelo tema em si, né? Porque não faz muito sentido nós entrarmos em um aprofundamento detalhado sobre certas questões. Uhum. Tá bom. É, vamos aqui. Lá no YouTube, nós queremos agradecer a presença, a companhia dos nossos queridos aí que estão conosco. Então, nós temos a Paula Eduarda Canhadas, que está nos cumprimentando. Para você também, boa noite, Paula. Rosa Martins também está nos cumprimentando, boa noite. E está agradecendo, Rosa Martins, a você, Conte, pela sua exposição e suas propostas. Não há aqui perguntas dos nossos companheiros pelo YouTube. Você quer dizer mais alguma coisa, Cláudio? Não, Nádia, acho que eu já falei bastante, né? Já deixei assim uma ideia clara, pelo menos eu espero que eu tenha conseguido deixar uma ideia clara daquilo que eu queria apresentar para vocês hoje. Você queria, seu objetivo hoje seria transcender
os conceitos, não só clássicos que você anunciou no início, né, da mecânica clássica, da física clássica, transcender esses conceitos para um adentramento da essência dos mecanismos perceptuais, tanto físicos quanto transcendentais espirituais. É isso? E- Isso, Nádia, porque assim, a nossa evolução, e é o que a doutrina espírita nos apresenta, né, quando ela vem falar de autoconhecimento, análise crítica, a nossa evolução está relacionada com quebra de paradigmas. Ponto. Porque os conceitos científicos de hoje, século XXI, não pode ser comparado com os conceitos da época de Sócrates e Platão, os conceitos científicos, tá? Mas o que que acontece? Quando nós vamos no que realmente importa como espírito para a evolução espiritual, a informação da época de Sócrates e Platão é a mesma informação que nós temos hoje. Nós Isso estamos é que é falando, é porque nós estamos falando de essência. de Então, a essência. essência, Para você evoluir, para você, eu, todos nós evoluirmos, eu não preciso conhecer o universo holográfico. Eu não preciso entender de logaritmo. Eu não preciso entender dessas coisas, certo? O que eu preciso entender é algo muito mais profundo. E quando nós vamos nesse mais profundo, Sócrates e Platão tinham essa informação, Buda tinha essa informação, Confúcio tinha essa informação, Jesus tinha essa informação, os espíritos responsáveis tinham essa codificação. Qual é o nosso problema, nós do mundo ocidental? Que nós ficamos desde o século IV até o século XIX congelados. Espiritualmente falando, nós ficamos congelados. Não evoluiu. O cristianismo tradicional não evoluiu do século IV ao século XIX. Ponto. A evolução é muito pequena de entendimento. Enquanto o entendimento, né, lá de Sócrates e Platão passou à margem desse nosso mundo ocidental, certo? Lá passou a margem, em que nós não tivemos contato. A doutrina espírita, e Kardec diz que ele não veio trazer muita coisa nova. Kardec está lá, Kardec fala isso. Né? Muito já se sabia. É igual ressurreição e reencarnação. É uma discussão que eu vejo as pessoas discutindo, né? Querendo provar que reencarnação na Bíblia é ressurreição. Para mim é uma necessidade de autoafirmação, certo? Autoafirmação, porque precisa ter no Novo Testamento alguma informação sobre reencarnação para poder aceitar o processo de reencarnação, porque senão não aceita. Quando você vai olhar, é muito interessante essa questão de ressurreição e de reencarnação. É muito interessante, porque reencarnação e ressurreição é de antes de Jesus. Isso já existia lá da época de Sócrates, Platão já tinha esses conceitos. O judaísmo já trazia a ressurreição. Outras filosofias já traziam a reencarnação e ressurreição. O princípio da ressurreição, ele é baseado na onipotência de Deus. Então, se for perguntar, não, como é que pode, né, o entendimento de que alguém que já morreu, que o corpo já se desfez, já foi lá, já não existe mais, lá no juízo final surgiu o mesmo corpo? É baseado na onipotência de Deus. Eu falo de onipotência de Deus. Certamente você fala da onipotência de Deus. Então, nós estamos falando de onipotência de Deus. Agora, se o indivíduo interpreta a onipotência de Deus com Deus sendo capaz de reconstituir um corpo, e eu falo da onipotência de Deus como Deus não sendo capaz de reconstituir um corpo, nós vemos que é uma discussão infrutífera, sim, certo? Então é sim, reencarnação e acabou. Eu não preciso comprovação de que não tem ressurreição, que tem reencarnação. Porque aquele que acredita na ressurreição, eu entendo que é baseado na onipotência de Deus. E a interpretação dele sobre a onipotência de Deus. E eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade, Nádia.
Se Deus é onipotente, eu não posso afirmar para você que a ressurreição não ocorre, porque senão eu estaria indo contra a meu entendimento de onipotência de Deus. Certa vez, não sei se você lembra, nós apresentamos aqui falando sobre limitações de Deus. E Sim, até teve alguém que se molestou enormemente com as nossas colocações. Quando nós falamos aquelas questão sobre limitações de Deus, entre aspas, na verdade, não era eu limitando Deus, é eu mostrando as limitações do nosso entendimento sobre uma onipotência. E aí, quando eu vejo a minha limitação sobre uma onipotência, como é que eu posso chegar para aquela pessoa que acredita numa onipotência de Deus, que entende como ressurreição, e eu dizer que ela está errada? E eu que estou certo? Eu não posso. O que que nós queremos mostrar com isso, com essas discussões? É que essa necessidade de reconhecer no Novo Testamento, ou no cristianismo tradicional, conceitos espíritas, isso é uma falácia. Ponto um. Ponto dois. Outra falácia é eu querer julgar a filosofia de outras pessoas baseada na minha filosofia, no meu sistema de crenças e valores. É outra falácia. Então, ao invés de nós ficarmos tentando buscar comprovações de algo no Novo Testamento, no Velho Testamento, que para mim isso é uma perda de tempo, nós vamos trabalhar os conceitos espíritas. Porque no Espiritismo, nós temos a essência fundamental daquilo que eu necessito para evoluir. sim. O espírito. Né? Eu não vou encontrar o que eu preciso evoluir para me tornar conhecer a física melhor. Isso, para mim, como espírito, não adianta. O que me adianta é eu evoluir enquanto espírito. Ok. Esclareci? Ok. Ok. Então, olha, deixa-me ver se nós temos aqui mais alguma participação. Temos a Dalva Muse e o Aldemir também estão nos cumprimentando. E nós estamos agradecendo a todos que estiveram conosco aqui em ambos os planos de existência, estudando o fluido cósmico, agora com um desdobramento para as compreensões trazidas, mais dilatadas, digamos assim, do universo de uma ferramenta, universo holográfico. Então, agradecendo aqui as confusões e os esclarecimentos da física que nos trouxe o nosso querido Cláudio Conte, agradecendo a você, Cláudio, mais uma vez, esse estudo desafiador para todos nós, que esse é o propósito dos estudos avançados de Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecendo então a você, nosso amigo, a todos que em ambos os planos de existência estiveram e estão ainda conosco, com os agradecimentos também aos nossos. A Isabel está agradecendo, desejando muita paz para você também, querida. E então agradecendo também aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais e os amigos encarnados, a todos quantos nos têm ajudado em nossos estudos, em nossas reflexões, em nossas lives, em nosso propósito de bem servir a prática do amor, do bem e da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina codificada por Allan Kardec. Mestre querido, somos-te todos muito agradecidos por tudo que temos recebido de tua mente, de teu coração, de tuas mãos, de tuas vibrações, por sobre os nossos caminhos. Graças te damos, ó Jesus, a ti também, Maria, ao nosso anjo da guarda,
aos nossos amigos espirituais ainda mais uma vez, sob a graça do nosso Pai, nós estamos encerrando mais este estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Graças a Deus.